Opa, galera! Salve para vocês aí! Passando antes do vídeo para fazer um pedido. Se inscreve no canal aí, vai! Assim você ajuda a manter o canal e a ter de 2 a 3 vídeos por semana. Conto com o apoio de vocês e vamos de obrinha nova. O novo chefe fugiram. E agora eles são os únicos que restam. E para piorar, os oficiais virão para se livrar deles em breve, se eles continuarem nessa vila. Eles acabarão sendo enterrados a 7 palmos debaixo do chão, e enquanto eles ficavam indecisos se iam abandonar o novo líder, um cara apareceu, e disse que o novo líder da vila tem apenas 18 anos de idade, mesmo ele sendo muito jovem. Ele tem muito a aprender, então ele não entende como eles ainda estão se perguntando se deveriam abandonar o garoto. E agindo corajoso, o figurante acrescentou que aqueles que querem abandoná-lo, devem desaparecer agora mesmo. Após esse discurso motivacional, o pequeno bandido falou que vai embora primeiro. Ao ver esse sem vergonha fugindo, os dois ladrões também decidiram abandonar o novo chefe antes que seja tarde demais. Ao mesmo tempo corta para outra cena, aonde mostra o prota dessa obra, sentindo uma grande dor de cabeça, por causa das várias memórias que está sendo derramadas no seu cérebro, e após alguns minutos analisando suas memórias, ele percebeu que tinha reencarnado em um Isekai, e em seguida explicou que ele era apenas um estudante universitário comum, que estava jogando um jogo de estratégia chamado Coração de Bandido da Montanha, quando de repente desmaiou. Depois, ao acordar, ele se encontrou nesse mundo, e atualmente as memórias desse corpo e as suas estão se misturando. Isso fez ele lembrar que estava em uma aldeia primitiva, e sua casa era pobre. Seu novo corpo tinha se tornado dono dessa vila. Ao mesmo tempo, ele explica que Daú foi fundada há 120 anos. Sob sua jurisdição estavam 108 cidades e 13 prefeituras. Uma vez governou tanto os mares quanto a terra, mas isso foi há muito tempo. Hoje em dia o poder imperial de Daú enfraqueceu, e as pessoas estão sofrendo devido às guerras intermináveis que ocorrem todos os dias. Aqueles que não conseguem sobreviver não têm outra escolha a não ser se tornarem bandidos da montanha, e esse mundo está cheio deles. E a aldeia dos sapos é um dos lares desses bandidos. Quando o antigo líder ainda estava vivo, a Vila Sapo era bastante poderosa e famosa na montanha Kinil, mas quando o antigo chefe morreu, o dono original do seu novo corpo se tornou o líder da aldeia. E os bandidos restantes fugiram. Agora ele é o único que resta. E enquanto ficava desanimado com seu futuro sombrio, o estrategista da vila apareceu. E vendo o velho Shen, ficou feliz por ele não ter fugido. E explicou que mesmo o velhote sendo o estrategista da aldeia, sua inteligência é duvidosa, e suas ideias nunca foram boas ou úteis. Os planos dele nunca davam certos, mas mesmo assim o Shen ficou emocionado ao ver que o velho não tinha abandonado ele. E corrigindo seu mal-entendido, o ancião falou que os recursos da vila foram completamente esgotados, e agora só resta um cavalo esquelético que ninguém mais quer. Então ele veio perguntar que podia ficar com o cavalo, e também com a pele de tigre que está ao redor do trono. E ficando decepcionado, o prota falou para ele pegar a pele de tigre e sumir da sua frente. E enquanto ficava desanimado por estar sozinho em um mundo desconhecido, uma mão apareceu do nada atrás dele, e em seguida deu um tapão na sua cabeça. E ficando irritado e confuso com a situação, ele se encontrou em um lugar misterioso, e na sua frente uma esfera de luz dourada começou a se materializar, e aumentando ainda mais sua confusão. Uma bela garota apareceu dentro da esfera de luz, do jeito que veio ao mundo, e tirando ele do seu choque, ela cumprimentou ele, e ficou feliz pelo Shen finalmente ter vindo até ela, e notando sua confusão, ela explicou que esse lugar é o subespaço do sistema, e ela é o espírito do sistema, e após a sua explicação, ela parabenizou o prota por abrir o coração do bandido montanhoso, ao ouvir o nome do jogo que ele estava jogando alguns minutos atrás antes de acabar nesse Isekai. Ele percebeu que estava dentro do jogo de estratégia, e confirmando sua teoria, a deusa disse que está nesse lugar para ajudar ele, e no meio de várias janelas parecidas com a dos jogos que tinha aparecido na frente dele, tinha uma que mostrou as informações do estado atual da Vila Sapo. E enquanto Shen ficava animado por ter conseguido o sistema, algo ruim aconteceu para estragar sua felicidade. Ele recebeu uma missão para não deixar a população chegar em um habitante. Atualmente a população da vila era de 3 pessoas. Se a missão falhar, o sistema irá desaparecer, então ele tem que impedir que o estrategista e a tratadora saiam da aldeia. Ao mesmo tempo o sistema se fundiu com o corpo dele. E a deusa explicou que apesar do seu servo estar cheio de energia após seu poder entrar no corpo dele, a população da fortaleza é muito baixa. Se ele não usar uma maneira sincera para evitar que a tratadora e o estrategista deixem a montanha, a missão falhará. E após ouvir sua explicação, o prota perguntou o que ele precisava fazer para deixar esse lugar, e achando sua pergunta engraçada, ela pediu para ele se aproximar, e em seguida ela agarrou ele pelo colarinho, e jogou ele para longe. E enquanto se enchia de medo com a altura que estava, ele abriu os olhos, e voltou para a realidade, e começou a pensar que aquilo foi só um sonho. Mas para piorar seu desespero,
A deusa do sistema apareceu de repente, e revelou que se ele não completar a missão, ele vai falecer. Ao ouvir essa ameaça, ele correu atrás do estrategista, e quando ele finalmente o alcançou, o velho pensou que o prota estava voltando atrás da sua palavra, e agora queria o cavalo esquelético de volta. Mas ao controlar sua respiração, o Shen acabou notando a presença de uma grande beleza, e ao perguntar ao velho quem era ela, o estrategista respondeu que essa garota é sua filha. Ela geralmente cuida dos cavalos, e por isso ele nunca viu ela antes. Essa sua revelação só fez o prota querer ainda mais que o velho fique, já que o velhote tem uma linda filha. E bem animado ele chamou o estrategista de pai, e disse que a fortaleza não tem salvação sem o velho. Portanto ele não quer que o ancião e sua filha saiam da montanha. É claro, o velho sabia que se ele ficasse, ele morreria junto com o jovem chefe idiota. Por isso ele usou a carta de ser muito velho, e não poder ajudar em nada. Mas mesmo assim o Shen não queria deixar ele ir embora. Então, usando sua lábia, o prota tentou convencer o estrategista que ele merecia ser o líder dos ladrões. E para provar suas qualidades, ele decidiu sair em uma caçada para roubar as pessoas. Mas antes de ir, ele pediu à garota para pegar sua arma favorita. E enquanto esperava por ela, o Shen começou a pensar consigo mesmo sobre a idade da filha do velho. E também fantasiou ele usando sua espada especial para conquistar a garota. Já que nos mangás que ele leu, todos os personagens principais eram super poderosos, mas diferente de tudo que ele imaginou, a garota entregou para ele um machadão, que parecia ser aqueles machados dos lenhadores, ao mesmo tempo enquanto ficava decepcionado. A deusa do sistema recompensou ele por ter impedido a população de diminuir, e essa recompensa era um livro sobre as habilidades de machado, e nisso as informações sobre sua nova habilidade se fundiu no seu cérebro. Após sua iluminação, o estrategista tentou fazer o jovem líder desistir da ideia de ir roubar uma caravana sozinho, mas isso acabou fazendo ele ser obrigado a ir com o Shen. Como ele não queria morrer pelo machado de um garoto, ele não teve outra opção a não se seguir seu jovem líder. Ao mesmo tempo, o prota recebeu uma missão para realizar um roubo bem-sucedido antes do anoitecer, recompensa uma chance na loteria, falha a morte. E mesmo com o perigo da missão, o Shen por algum motivo não estava preocupado. Ao invés disso, ele estava bem animado, e ordenou que o estrategista chamasse ele de rei de agora em diante. E foi nesse lindo pôr do sol que o protagonista deu o primeiro passo para a construção do reino mais forte de todos os tempos. Enquanto isso, um certo grupo de cavaleiros estavam escoltando uma carruagem, e o capitão avisou o guerreiro Lin que havia muitos bandidos da montanha nessa área. Por isso eles deviam ser mais cuidadosos, já que eles estão escoltando a noiva do filho do chefe da cidade. Mas ao invés de ficar preocupado, o guerreiro Lin ficou animado. Ele estava confiante que venceria todos eles com sua lança. Para ele a viagem está muito pacífica desde o início da escolta. Devido a isso ele está ansioso por uma batalha. Como o velho ainda não tinha visto os soldados, ele falou que em breve ia anoitecer, então seria melhor eles voltarem amanhã. Mas o prota descartou a ideia dele, e ordenou que eles esperassem um pouco mais. Se aproximando do local da emboscada, os cavaleiros estavam falando que o guerreiro Lin está ajudando a escoltar a senhorita da família Su até a cidade da Pedra Negra para ela se casar com o jovem mestre. O casamento entre eles ajudaria a construir uma relação entre a família Su e a cidade Pedra Negra, e apesar do aviso do capitão, os soldados estavam confiantes que nenhum bandido teria coragem de atacar os guardas da noiva do jovem mestre da cidade, mas o que eles não sabiam era que o prota não tinha outra opção a não ser atacar eles, e vendo o número de soldados inimigos, o velho aconselhou o prota a desistir do seu plano, mas para o desespero do velhote, o Shen falou que o sogrão não precisa se preocupar, já que ele está preparado para morrer junto com seu amado pai. É claro, o estrategista ficou irritado. Ele não queria morrer junto com seu jovem líder idiota. Então, para poder sobreviver, ele decidiu sacrificar o garoto. Assim, enquanto fingia que estava checando a saúde do cavalo, ele deu uma facada na parte traseira do animal. E por causa da grande dor, o prota não conseguiu controlar o cavalo, e o animal saiu correndo igual louco em direção dos soldados. E piorando a situação do seu jovem líder, o velho gritou que o chefe da aldeia dos sapos é quem vai roubar os cavaleiros. Então, se eles não querem morrer, é melhor eles se renderem e deixarem a grana para trás. E terminando de enviar seu jovem líder para a morte, o estrategista se desculpou com o Shen e disse que ainda tinha que alimentar sua filha e ver ela crescer. Devido a isso, ele não podia morrer. Terminando de dar suas desculpas, ele fugiu daquele lugar. Naturalmente, o prota ficou indignado com a traição do velhote, e ainda mais com o apelido estúpido que o ancião deu para ele. O chefe da aldeia Sapo era um apelido vergonhoso, e após um grande esforço ele finalmente conseguiu fazer o cavalo parar de correr. Mas ao ver esses soldados na sua frente, o prota começou a pensar que ser morto pelo sistema parecia ser uma opção melhor. Então, para evitar a morte,
Ele falou que aquilo tudo era só uma pegadinha. Ele não é o líder da aldeia Sapo. Ele é o Shu Shenji, um estudioso. Então aqueles que não quiserem morrer, devem deixar todos os seus objetos para trás. Vendo essa cena engraçada, aonde um simples bandido veio sozinho roubar eles, os cavaleiros começaram a rir, e acalmando seus subordinados, o capitão tentou aconselhar o prota de desistir dessa vida de bandido, e voltar para a família que está esperando por ele. E no meio dessa situação bizarra, uma linda garota baixou a cortina da carruagem, e vendo ela, o Shen ficou encantado com sua beleza. Essa era a primeira vez que ele via uma mina tão bonita. E enquanto ele ficava perdido em suas fantasias, a deusa do sistema apareceu de repente, e deu uma martelada na cabeça dele, e revelou que a dificuldade da missão está além da capacidade atual dele. Portanto, ele pode rejeitar a tarefa se desejar. E a missão que ela se referia era roubar a noiva do filho do mestre da cidade. Ao ouvir o conselho dela, o prota pensou consigo mesmo que as tarefas ocultas são difíceis de obter, o que também significa que as recompensas são melhores. Se ele tiver sucesso, ele terá uma esposa, mas se falhar, ele morrerá. E mesmo essa sendo uma missão bem difícil de realizar, o rei dos ladrões aceitou, já que ele ganharia uma bela esposa. Naturalmente a deusa percebeu o motivo obscuro para ele aceitar essa missão, e começou a chamar ele de pervertido. Ao mesmo tempo o guerreiro Lin desafiou o prota por X1, ele estava animado por finalmente encontrar um adversário para testar suas habilidades. Até os soldados ficaram animados para testemunhar as técnicas dele. E como ele é um cavaleiro, ele falou que se o líder da aldeia Sapo conseguir lutar contra ele por 3 rodadas, ele vai deixar o bandido fugir, e fingindo ser fodão. O Shen falou que seu machado matou muitas pessoas sem nome, então o guerreiro deve revelar seu nome. Ele vai lembrar dele antes de derrotá-lo, mas o cavaleiro não precisa se preocupar, diferente dos seus outros adversários, ele vai poupar sua vida. E o aspirante herói revelou que seu nome é Lin Shao, e em seguida perguntou o nome do seu adversário. E o prota respondeu que seu nome é Yong Shun. Ao ouvir sua resposta, o guerreiro Lin ficou confuso, ele nunca ouviu falar desse nome estranho nas 108 cidades e 13 prefeituras, e parando de papo furado, o prota partiu para cima do seu inimigo, e atacou Lin Shao usando sua técnica de machado, e sem nenhuma preocupação o guerreiro conseguiu bloquear o primeiro golpe. Mas diferente do que ele esperava, seu adversário tinha uma força monstruosa, e esse grande poder físico fez ele cair do cavalo, e perder sua lança, e ao invés de dar o golpe final, o prota ignorou seu inimigo, e correu para a direção contrária. E aproveitando que os cavaleiros estavam chocados com a derrota do seu companheiro, o rei dos ladrões deu um chute no figurante que estava guiando a carruagem, e fazendo igual o velho traidor, ele feriu a parte traseira do cavalo, e por causa da grande dor, o animal saiu correndo em uma grande velocidade, e acabou atropelando os cavaleiros que estavam na sua frente. E vendo isso, o capitão ficou cheio de raiva, e ordenou que seus subordinados capturassem o bandido, já que se essa escolta falhar todos eles vão morrer. Enquanto isso na aldeia Sapo, o estrategista tinha acabado de chegar, e pediu que sua filha fechasse o portão da fortaleza, e vendo seu pai, ela perguntou por que ele voltou sozinho. E ele respondeu que aquele idiota já está morto, se ele não tivesse sido esperto e escapado rápido, ela não teria conseguido ver ele novamente. E devido à expressão de perda do seu pai, a Shu Ling pensou que ele estava triste por causa da morte do jovem líder. Mas diferente do que ela esperava, ele na verdade estava triste porque o único cavalo da aldeia estava com o Shen. E como essa vila não era mais boa para se viver, ele ordenou que sua filha levasse tudo desse lugar, até o alho na cozinha. Voltando a cena para o prota, nós vemos a deusa do sistema dizendo que ele completou a missão, e ganhou uma chance na loteria, e perguntando se ele quer sortear agora, ou chicotear o cavalo, e irritado com a gracinha dela, ele respondeu que quer chicotear o traseiro da deusa. Ao invés de se sentir ofendida, ela continuou fazendo gracinha, e sem paciência ele implorou que ela entregasse sua recompensa logo para ele sair dessa situação, e parando de brincar, ela invocou a máquina de sorteio, e pediu para ele iniciar o jogo. Enquanto ele torcia para tirar a sorte grande, os soldados estavam com sangue nos olhos enquanto tentava alcançar ele, e desesperado com essa situação, ele desejou com toda a sua força conseguir algo que tirasse ele dessa situação, mas diferente do que ele esperava, ele obteve um grande caçador desconhecido, Qin Men como recompensa, e para aumentar sua preocupação, ele não sabia se esse cara seria capaz de ajudar ele, e nem de onde o caçador iria aparecer. Por isso o prota ficou ainda mais preocupado, já que ele não sabia que seu salvador cairia do céu, ou ele devia dizer algum encantamento para o Qin Men aparecer. Então sem alternativa ele usou várias técnicas de invocação que ele aprendeu nos mangás, mas nenhuma deu certo. E enquanto Shen ficava cada vez ainda mais desesperado, um cara apareceu de repente dizendo que veio apoiar ele. E vendo o caçador,
O prota percebeu que o sistema não pode fazer a recompensa aparecer do nada, ela será arrumada e aparecerá no momento razoável. E provando que o rei dos ladrões tirou a sorte grande, o caçador usou sua grande força, e acertou a cabeça do cavalo com sua lança, e fez o animal perder o equilíbrio, e por causa disso o guerreiro Lin acabou caindo da sua montaria, e essa cena fez o Shen ficar surpreso com a força monstruosa do seu novo subordinado. Até os soldados ficaram chocados, mas mesmo sentindo medo dessa fera na sua frente, o capitão tentou ameaçar o líder da aldeia, dizendo que eles são os soldados do governante da cidade da Pedra Negra. Se o bandido não quer morrer, ele deve entregar a senhorita Su para eles. Senão eles vão reunir o exército inteiro, e fará esse lugar desaparecer. Mas para a infelicidade do capitão, sua ameaça não funcionou, e ele acabou levando uma pedrada na boca. E sem nenhum pingo de medo, o caçador ordenou que eles desaparecessem da sua frente, e apavorados, eles fugiram sem pensar duas vezes. E vendo eles fugindo com os rabos entre as pernas, o Qin Men foi até o prota, e disse que veio trabalhar para ele. Ao mesmo tempo a deusa do sistema explicou que o Qin Men vivia perto da cidade de pedra como caçador, mas agora ele é procurado pela cidade, então sem opção ele veio para a aldeia Sapo para trabalhar para o novo líder, alguns meses atrás. O caçador estava vivendo com sua esposa perto da cidade da Pedra Negra, mas então o líder da cidade ouviu que a esposa dele era muito bonita, e enviou seus homens para a casa do Qin Men quando ele saiu para caçar. E não querendo dormir com o governante da cidade ela fugiu, mas acabou em um beco sem saída, e sem escolha ela saltou do penhasco e cometeu o oposto de viver. Quando o caçador retornou era tarde demais, ao presenciar aquela cena traumática. Ele ficou com tanta raiva que correu para a cidade Pedra Negra, e matou mais de 10 guardas, e acabou se tornando fugitivo. Depois disso ele decidiu trabalhar para o prota. Ao ouvir a explicação da deusa, o rei dos ladrões pensou consigo mesmo, que para ele esse é apenas o histórico de um personagem, mas tudo isso foi vivenciado pelo caçador. Viver nessa era de guerra é bem cruel, e enquanto pensava nisso, ele notou que o cavalo magricelo voltou por conta própria, e isso era algo bom para ele. Então, sem perder mais tempo, ele pediu para o caçador montar no cavalo magricelo, e em seguida eles partiram em direção da aldeia Sapo. Enquanto isso, dentro da vila, o estrategista junto da sua filha estava roubando tudo o que podia vender, mas por ser velho e não ter um cavalo, ele não estava confiante que conseguiria carregar isso, nem sua filha conseguiria. Mas aí do nada ele ouviu a voz do jovem mestre perguntando se ele precisa de um cavalo. Naturalmente ele ficou chocado ao ver seu novo líder vivo, mas em seguida, na maior cara de pau, ele falou que estava aliviado pelo chefe não ter batido as botas. Ele continua se culpando por ser tão inútil, e não pode fazer muito para ajudá-lo. Ele sabe que errou. Então o líder não precisa expulsar um fardo como ele mesmo vai embora sozinho. Ao ouvir suas baboseiras, o prota falou que o velho pode ir embora, mas quando ele foi roubar os soldados, ele revelou que seu nome era Shu Shenji, simplificando o nome do velho. E agora todos estão procurando por essa pessoa, então sem outra opção, o estrategista declarou que podia ser um velho, mas ainda tem seu cérebro para pensar em estratégias. Se o líder estiver em apuros, ele estará lá para ajudá-lo. Naturalmente o prota não acreditou em nada do que o velhote falou, mas como ele não podia diminuir sua população, ele não mandou o velhote embora. Ao invés disso ele apresentou seu novo subordinado para o pai e a filha, e em seguida ordenou que a Shulinde fosse alimentar o cavalo, e o caçador fosse cozinhar, e o estrategista trancasse a pessoa na carruagem dentro do seu quarto. E bem animado ele revelou que nessa noite, ele dormirá com sua esposa. Enquanto cada um fazia sua tarefa, o rei dos ladrões pensou consigo mesmo que completou a missão oculta, mas ainda não verificou as recompensas. Então, sem mais nada para fazer, ele invocou o sistema, mas por não chamar ela de deusa, ele tomou uma marretada na cabeça novamente, e logo em seguida ela elogiou ele, por ter completado com sucesso a primeira etapa de roubar a noiva de alguém. E como recompensa ele despertou o atributo oculto de um dos seus subordinados. Mas ele terá que descobrir por si mesmo quem despertou. Enquanto ficava pensando quem poderia ter sido essa pessoa, o estrategista interrompeu seus pensamentos, e vendo o velho, ele desejou com todas suas forças que não fosse o velhote que despertou o atributo oculto. Ao anoitecer, nós vemos o capitão perguntando para seus subordinados se eles querem viver, e deixando claro que eles foram emboscados por 300 bandidos. Mesmo arriscando suas vidas, eles só puderam matar alguns, e o guerreiro Lin desapareceu no meio da batalha, e a senhorita Su foi sequestrada. Após deixar isso claro, o capitão ordenou que seus subordinados terminassem de curar suas feridas e seguissem ele de volta para a cidade para pedir reforços. Enquanto via seus companheiros partirem, o Lin Shao se sentiu culpado por não ter protegido a noiva do seu mestre. Ele decidiu arriscar sua vida para salvar a senhorita Su.
Voltando a cena para a Vila Sapo, nós vemos o status do velho. Para o desespero do prota, ele tinha despertado seu atributo oculto, táticas estúpidas, os planos e as estratégias que ele dá, só resultará em fracasso. Essa informação deixou o Shen extremamente decepcionado. Ele pensava que o velhote era pior do que a maioria dos estrategistas, mas ele não consegue acreditar que o velho era um lixo até mesmo no seu atributo oculto. E interrompendo seus pensamentos, o sogrão revelou para seu líder que o nome da senhorita é Swing, a noiva do jovem mestre da cidade Pedra Negra, e em seguida disse que eles não deviam ter raptado ela. O antigo mestre da aldeia Sapo mexeu com eles e acabou morto. E se eles fizerem o mesmo, eles com certeza morrerão. E aliviando esse clima tenso, a Chulin informou que o jantar estava pronto. E ouvindo isso, o prota decidiu pensar nos seus próximos passos durante o jantar. Depois, enquanto eles comiam, o Qin Men explicou que a cidade Pedra Negra fica a 150 milhas da aldeia do Sapo, e o líder da cidade é um homem mulherengo, cruel e tirânico que tem uma tropa de elite de 5.000 soldados. Ao ouvir isso, o velho pediu para o prota fazer as pazes com o governante da cidade, mas seu comentário só fez o Shen ficar irritado. Não tinha como devolver a noiva e fingir que nada aconteceu, e diferente do velhote, o caçador queria tomar a iniciativa de atacar e capturar o governante. Ele acredita que tem 70% de certeza de que poderia vencer assim. Ao ouvir seu plano, tanto o pai quanto a filha entraram em desespero, e implorou que eles fugissem, mas o rei dos ladrões falou que eles não podiam fugir. Primeiro de tudo, os soldados não vão atacar a aldeia do Sapo com 5.000 tropas de elite, no máximo serão 100 ou 200. Em segundo lugar, eles estão a 150 milhas de distância, e precisam de 5 dias para viajar até lá e voltar. Nesses 5 dias, a aldeia precisa encontrar um bom local para montar uma emboscada e vencer essa batalha. Ao mesmo tempo, a deusa do sistema ativou a missão para ele defender a aldeia. A dificuldade da tarefa é maior do que o poder atual da montanha. E continuando sua explicação, o prota falou que em terceiro lugar, seu pai morreu enquanto lutava contra a cidade da Pedra Negra. Por isso ele precisa vingar seu pai. Além disso, o caçador tem sangue ruim com o governante. Se ele não ir derrotar aquele merda, ele não terá motivo para continuar vivendo. Portanto, não importa o que aconteça, eles devem defender a aldeia Sapo. E após seu discurso motivacional, ele perguntou ao velho qual dos 2 caminhos que levam até a Vila Sapo o exército inimigo pegará. E o velhote explicou que a rota mais curta tem um vale no meio. Por isso as carruagens não podem utilizá-lo. Devido a isso, ele acredita que os soldados pegará a rota oficial. É claro, o prota sabia que se seguisse o conselho do velho, todos eles morrerá. Então, graças ao atributo oculto do estrategista, o Shen agora sabia qual rota eles tomarão. E fazendo uma segunda pergunta para o ancião, o rei dos ladrões perguntou se eles podem vencer, e o velho respondeu que acha que eles vão ser eliminados. E não haverá nenhum milagre. Ao ouvir sua resposta, o líder da vila ficou animado, já que parecia que eles têm uma chance de vencer, e também que um milagre aconteceria, mesmo ele não tendo esperança no início. Agora ele está bem animado. O atributo do estrategista não era inútil, ele só precisa fazer o oposto do que o velho diz. Isso ajudará ele a descartar as opções inúteis. Depois, ao levar a janta da sua esposa, ele ficou admirado com a beleza da mulher na sua frente. E isso fez ele ter pensamentos obscenos. Ele começou a pensar que poderia fazer o que quisesse com ela, mas suprimindo sua luxúria, ele colocou na sua cabeça que não poderia fazer isso com ela. Ele foi uma boa pessoa na sua vida passada. Se ele cruzar essa linha, ele vai se tornar um lixo de pessoa. E para acalmar ele, a deusa do sistema apareceu e informou que a parte 2 da missão roubar a noiva foi ativada. Ele agora tem que roubar o coração dela sem usar violência. Somente um homem de verdade pode governar o mundo, mas antes disso, ele precisa conquistar o coração das garotas sendo um cavaleiro. Assim, agindo de forma gentil, ele tentou conquistar a Swing, mas não foi fácil. Ela estava em alerta o tempo todo, e após algumas tentativas, ela disse que sua família é uma das 4 grandes famílias da cidade Folha Caída. Se ele estiver disposto a deixar ela ir, ela dará ouro como pagamento. Ela também é a futura noiva do jovem mestre da cidade Pedra Negra. Se ele prejudicar ela, ele terá um final trágico. Ao ouvir sua ameaça, ele tentou parecer um cara legal, e mentiu dizendo que tem problemas com o governante da cidade Pedra Negra. Ele só a capturou para trair ele para fora. Ele vai deixar ela ir quando tudo tiver terminado, mas é claro, ela não acreditou nele. Ela sabe que todos os homens só querem dormir com ela, e ele não é diferente deles. Ela só quer que ele não a machuque, se ele não tocar nela. Ela está disposta a atender a qualquer demanda, ouro, comida e etc.
Ao mesmo tempo, a deusa revelou que a Swing tinha 17 anos, e o atributo oculto dela é boa percepção, e devido a esse atributo dela, ele teve que misturar mentiras com verdades no seu discurso, e disse que sabe que aos olhos dela, ele é apenas um bandido violento, mas se ele pudesse viver pacificamente, ele viveria, e nunca se tornaria um bandido. Ele já quis ser um estudioso, e viajar pelo mundo com um livro na mão. Ele queria aprender mais literatura, e também lutar como um guerreiro e ganhar títulos. Ele sonhava em explorar o mundo e atravessar os mares, mas depois que ele conheceu alguns porcos e cães gananciosos, todos eles eram escória que tratavam as pessoas como lixo. Ele começou a se perguntar por que o mundo era assim, e por que as pessoas estavam cegas por sua ganância, e nisso um desejo de querer salvar esse mundo e unificar todo o continente para que todas as pessoas possam viver em paz brotou dentro dele, mas nesse momento, ele só quer segurar a mão dela e perguntar se ela ajudaria ele a realizar seu sonho, mesmo ela achando que ele estava mentindo. Ela de alguma forma sentiu que ele não quer machucar ela, então desde que ele não a machuque, ela falou que fará seu melhor para atender às exigências dele. Ao pensar um pouco, o prota pediu para ela contar sobre o que está acontecendo no mundo, e o motivo do seu pedido era porque ele precisa saber tudo sobre esse Isekai. E atualmente não existia ninguém melhor do que a garota sentada na sua frente para explicar isso para ele, já que ela é filha de um comerciante. Assim, após a Swing explicar um pouco desse mundo para o Shen, ela ficou admirada com o poema que ele escreveu para ela. Se ele mostrasse isso no encontro de poemas talentosos, ela acreditava que ele chocará os jurados. Saindo do seu quarto, ele notou a presença do caçador, e começou a pensar que o Qin-Men tinha o hábito de ouvir as conversas particulares das pessoas, e interrompendo seus pensamentos, o caçador disse que imaginou que o mestre da aldeia não era muito melhor do que aqueles bandidos sujos. Mas depois de ouvir o que o jovem líder falou para a senhorita, ele ficou profundamente comovido com aquelas palavras. Agora ele está disposto a arriscar sua vida para tornar o sonho do seu mestre em realidade. Ao mesmo tempo, a deusa explicou que o prota completou acidentalmente a missão oculta da história do caçador. Ele sempre teve uma dor no coração desde que sua esposa e filhos foram tirados dele. E ao tratar a Swing com cortesia, o Shen ganhou uma parte de sua confiança. Ao ouvir isso, o prota pensou consigo mesmo que o sequestro da senhorita Su não é diferente das ações do líder da cidade Pedra Negra. Se ele tivesse ferido a senhorita, ou a tivesse tratado mal, o caçador teria sido o primeiro a ceifar sua vida. Depois, ao amanhecer, a Xuling correu até a casa do líder da vila e informou que alguém estava atacando a aldeia. Ao ouvir isso, o prota ficou chocado com a rapidez do exército da cidade Pedra Negra, mas acalmando ele, a garota explicou que era apenas uma pessoa, e ele está segurando uma lança em sua mão, e ele é bem bonito, e parecia que ele veio salvar a senhorita Su. E vendo o guerreiro Lin, o rei dos ladrões pediu para o caçador afugentar ele, e agindo como um verdadeiro cavaleiro, o guerreiro Lin falou que não vai enfrentar uma pessoa que não tem uma arma e também um cavalo. Ele não vai tirar vantagem de ninguém, mas ignorando o senso de cavalheirismo dele, o Qin-Men partiu para cima do Lin Shao em uma grande velocidade, e pousou na cabeça do cavalo, e em seguida agarrou a cara do seu adversário com uma única mão, e disse que ele é muito fraco. Naturalmente o guerreiro Lin ficou irritado, e mandou o caçador tirar a mão do seu rosto, e atendendo seu pedido, o Qin-Men jogou ele para longe. Sua força era tão grande que o guerreiro foi enviado para fora da aldeia. Ao ver essa cena humilhante, o prota ficou com pena do seu adversário, e falou que quando ele voltar, o caçador deve deixar ele levar o cavalo de volta. Ao mesmo tempo, o sistema notificou o prota sobre o sucesso da missão, e isso deixou ele confuso. O sistema tinha falado que a missão era difícil, mas ele completou ela facilmente. A única teoria que ele consegue pensar para isso está acontecendo, e que ocorreu um erro no sistema, mas apesar desse problema, ele foi recompensado com uma lança de metal, o fortalecimento de todos os cavalos da montanha, e também um efeito de cura dentro da montanha. Esse efeito fará a velocidade de regeneração dentro da aldeia melhorar, e ainda tinha mais. Ele ganhou um aprimoramento de habilidade aleatória para um dos seus servos. E para fechar com chave de ouro, ele recebeu um poço de água, e também 10 terras agrícolas. Ao receber tudo isso, o prota se sentiu como tivesse ganhado na loteria. Ele estava tão feliz que suas pernas estavam tremendo, e para saciar sua curiosidade, ele perguntou para Deus o que estava acontecendo, e ela respondeu que é apenas o espírito do sistema. Erro ou não, não está no seu controle, e ela não vai ser repreendida por isso. E após dizer isso, ela deu uma nova missão para ele: defender a aldeia do segundo ataque. A dificuldade da missão é maior do que o poder atual da montanha. E interrompendo a conversa dele com a deusa, o estrategista falou que sabe que o líder da aldeia tem uma esposa agora, mas ele tem que se conter um pouco. As pernas dele estão tremendo muito. E mandando o velho calar a boca,
O prota pensou consigo mesmo que o verdadeiro ataque está próximo. As recompensas são apenas um pequeno consolo antes que o caos comece. Por isso ele tem que estar atento. Essa será uma verdadeira batalha de vida ou morte, mas diferente do que ele esperava. A pessoa que apareceu foi o guerreiro Lin novamente, e perdendo a paciência com ele, o velho aconselhou seu líder a ceifar a vida do guerreiro. É claro, o prota não aceitou o conselho do velhote. Ao invés disso, ele tentou ajudar seu adversário. Mas o Lin Shao não quis aceitar a ajuda de bandidos sujos, e declarou que dessa vez ele não vai montar no cavalo, e também não usará uma arma. Ele vai lutar de igual para igual com seu adversário. E antes da batalha se iniciar, o prota pediu para o caçador controlar sua força para não ceifar a vida do cavaleiro inocente, e atendendo o pedido do seu mestre, ele partiu para cima do guerreiro em alta velocidade, e mandou ele voando para longe. Ao mesmo tempo, o prota foi recompensado por finalizar a missão, mas para sua infelicidade a segunda recompensa era pior do que a primeira. E sem surpresa nenhuma, a terceira missão da defesa da aldeia foi ativada. Mesmo estando só no bagaço, o guerreiro Lin ainda continuou tentando salvar a senhorita Su, e isso só fez o prota se sentir mal por ele, mas apesar dos seus sentimentos, ele ordenou que o caçador cuidasse do seu adversário novamente, e isso continuou se repetindo durante várias vezes, e devido à benevolência do prota, o atributo de carisma dele aumentou, mas somente para os homens. Após a 10ª derrota, o rei dos ladrões notou que o invasor estava demorando, e começou a ficar preocupado com a segurança dele, já que essa montanha era cheia de bandidos. Então, preocupado, ele foi ver o que aconteceu com o guerreiro. Ao mesmo tempo, parado em frente de um penhasco, nós vemos o Lin Shao lamentando sua vida miserável. Ele queria se tornar um herói e salvar o mundo, tornando o mundo um lugar pacífico sem guerras, mas ele está sendo humilhado por pequenos ladrões. Ele é apenas um sapo no fundo do poço. Ele não só perdeu seu cavalo, como também perdeu sua lança. Ele bateu tanto a cabeça que começou a acreditar que se batesse as botas, na sua próxima vida ele seria um herói, interrompendo o momento dramático dele. O prota elogiou seus ideais, e em seguida explicou que enquanto um jovem morre por seu sonho ambicioso, um homem de verdade vive por seus ideais de uma maneira humilde. O guerreiro Lin pode pensar que é corajoso para morrer por suas ambições e sonhos, mas isso não é corajoso. Ele está apenas fugindo da realidade de que não tem poder. Ele é apenas um covarde. Isso não é algo que um grande guerreiro faria. Naturalmente, o Lin Shao ficou irritado com seu argumento. Para ele, um bandido nunca entenderia seus problemas. Mas mesmo com o desprezo do guerreiro Lin pelos ladrões, o prota conseguiu fazer ele ficar curioso com seu sonho. E contou a mesma história que ele usou para fazer tanto sua noiva quanto o caçador confiar nele, sobre querer reconstruir esse mundo, para que todas as pessoas possam viver em paz, e em seguida ele falou que agora só quer pegar as mãos do guerreiro Lin, e pedir que ele ajude seu sonho a se realizar. Ao ouvir essas palavras vindo da boca de um bandido, o Lin Shao ficou surpreso. Ele não imaginava que o ladrão na sua frente era um jovem que tem um sonho justo. Ele presumiu que aquele cara fosse uma pessoa ruim, mas agora ele acha que está errado. E quando ele estava prestes a cair do penhasco, o prota salvou ele, e ficou admirado com a resistência do guerreiro, apesar dos seus ferimentos serem graves. Ele tentou resgatar a senhorita Su, de novo e de novo. Depois, ao levar ele para a aldeia, o prota perguntou se existe mais algum remédio na vila, e o estrategista respondeu que tudo foi levado pelos bandidos que partiram há muito tempo. E em seguida ele perguntou se o líder não tinha medo do guerreiro, já que ele poderia ser um espião. Depois de ouvir essas palavras do velho, o prota sentiu que podia confiar no Lin Shao, mas se ele não reduzisse a inflamação, o guerreiro poderia morrer. Por isso ele decidiu obter as recompensas fornecidas pelo sistema, e usar a pílula de sangue para curar o guerreiro Lin. Então, sem perder tempo, ele pegou as enxadas que pediu para Shu Ling, e foi cavar tesouros. E enquanto o velho ficava reclamando sobre não ter tesouros na aldeia Sapo, o prota encontrou as pílulas de sangue dadas pelo sistema, e entregou uma delas para alimentar o guerreiro Lin. E em seguida deu o cavalo preto que foi fortalecido pelo sistema para o caçador. E nessa caça das recompensas que a deusa deu para ele, o prota obteve uma lança de metal, uma cópia da história negra do estrategista, um tambor de guerra escondido entre as rochas, algumas chaves debaixo da mesa cobertas de poeira, e uma das coisas mais importantes para a sobrevivência é a água. Ele obteve um poço seco que foi abandonado por 10 anos que começou a fornecer água novamente. Após receber suas recompensas, ele entregou a lança para o caçador, e o Qin Men ficou animado em poder elevar sua habilidade para um nível totalmente novo com essa sua nova lança, e diferente dele, o líder da vila estava frustrado por não ter ganhado nenhuma espada. Seu sonho de se tornar um grande espadachim parecia cada vez mais distante, e das recompensas dadas pelo sistema, ele ainda não encontrou as 50 caixas de madeira, e enquanto pensava nisso,
o velho acabou encontrando uma passagem secreta, e começou a pensar que o antigo mestre da vila deixou uma herança para seu filho, e ignorando o velho, o prota ficou animado com as 50 caixas, e decidiu abrir para verificar o que tinha dentro. No início ele acreditava que conseguiria receber uma grande recompensa usando sua sorte, como armas lendárias ou belas senhoras, mas para sua infelicidade, ele obteve uma caixa cheia de pedra, e enquanto ficava frustrado por ser tão azarado, o velho abriu uma das caixas, e ficou confuso sem entender o que era aquilo, e diferente dele, o rei dos ladrões percebeu que aquilo era pólvora, então bem animado ele pediu para o velhote abrir todas as caixas. Assim, alguns minutos depois, ele obteve 10 caixas de pólvoras, 20 de pedra, e um amontoado de armas quebradas, e roupas rasgadas, e devido a essa recompensa, agora ele podia defender do ataque da cidade Pedra Negra usando a pólvora. Após decidir seu próximo passo, ele perguntou para o velho onde ficava o campo da aldeia, e o velhote respondeu que está na colina, e está deserta há anos. Ao ouvir isso, o prota mandou chamar todos, eles vão caminhar para ver como estava o campo. Na opinião do velho, aquele lugar continuava deserto, mesmo ele tendo semeado aquele campo com trigo durante a primavera, ele pensava que nada tinha conseguido crescer, mas diferente do terreno baldio que ele esperava encontrar, eles viram um campo cheio de trigo. Enquanto o velho ficava chocado, a deusa explicou para o prota que as 10 terras agrícolas foram contabilizadas, e esse campo de trigo ganhou vida. Se eles colherem esses 1000 quilos de grãos, eles poderão sobreviver neste inverno, e as palhinhas podem ser queimadas para eles se aquecerem, mas eles têm que colher rápido, a estação de chuva está chegando. Ficando maravilhado com esse campo de trigo, os subordinados do rei agradeceu a deusa da boa sorte pela graça e virtude dela. Ao ver isso, o prota explica que nem todos os bandidos são maus, eles estão apenas vivendo em uma dinastia de guerras, há jovens e idosos. Alguns deles cultivam a terra para comer, e os outros até descem a montanha para comprar as coisas necessárias. Por exemplo, aqueles 3 na sua frente, foram forçados pela vida a serem bandidos. Antigamente o velho era um estudioso no vilarejo abaixo da colina. Seu maior lazer era ganhar dinheiro para comprar vinho, e babar enquanto olhava para os Sugoi-Dekai das viúvas, mas sempre há pessoas ruins em qualquer mundo. Um dia, os valentões da aldeia puseram os olhos na Xuling, alguns deles até tentaram agarrá-la à força. Depois de recusar várias vezes, um dia, o velho convidou o chefe deles para ir até sua casa, ele vestiu sua filha maravilhosamente, e trouxe um pouco de vinho para o marginal. Depois que ele bebeu e perdeu a consciência, o velhote cortou sua cabeça, e em seguida queimou sua casa e fugiu com sua filha. Depois de muitas dificuldades, eles acabaram na Vila Sapo. E essa foi a primeira e última vez que o plano do estrategista teve sucesso, e o dono original do seu corpo achou o plano do velho incrível, e contratou ele. Um pouco mais tarde, ao perguntar para o ancião qual era o significado dos ovos em cima dos sapos na bandeira da vila, o velho explicou que aquilo na verdade é a lua, é um sapo celestial engolindo uma lua, gostando da bandeira. O prota pediu para o caçador colocar ela no lugar que mais se destaca, e enquanto o caçador atendia seu pedido, o Shen pensou consigo mesmo que com essa quantidade de alimentos, eles podem sobreviver nesse inverno. Mas para isso eles vão ter que conseguir se defender com sucesso contra o ataque da cidade Pedra Negra. Como esse lugar é seu território, ele não vai recuar, ele vai protegê-lo. E esse foi o começo da Aldeia da Montanha, o início do reino mais forte. A bandeira foi pendurada para que os heróis que ouvirem falar das batalhas do grande imperador venham e se tornem seus subordinados. Nova missão é levar a população da aldeia Sapo para 100 pessoas, recompensa um sorteio de loteria.